Glória a Deus. Você pode adorar ao Senhor por tudo que você presenciou aqui esta noite. Levante a sua mão comigo e adore ao Senhor. Aleluia. Você é um privilegiado de estar aqui nesta noite. Oh glória. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. E sem perca de tempo, vos convido a abrirmos a Sagrada Escritura no Evangelho de Cristo, relatado por Lucas, capítulo de número 10. Quero compartilhar com os irmãos a partir do verso 30. Evangelho de Cristo, relatado por Lucas, capítulo de número 10, verso 30. Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio de estar uma vez mais aqui em Chapecó, juntamente com os irmãos, para juntos exaltarmos aquele que está vivo e que reina para todo sempre e que em breve vem buscar a sua igreja. Meus agradecimentos ao pastor Alana. Obrigado, pastor, por esta honra a qual o Senhor me permite aqui. Essa honra seria sua, de ministrar aqui nesse encerramento, mas a humildade de Cristo que opera em ti permitiu isso. Muito obrigado ao Senhor, aos demais pastores. É uma alegria estar aqui também com o pastor José Carlos, meu pai, o pastor Davi, meu tio. E nesses 3 meses permitiu Deus a mim o privilégio de fazer parte, de uma forma mais intensa do ministério de vocês, enquanto o pai passava por esse processo de recuperação ao AVC, Está aqui com minha tia, minha mãe. Enfim, uma alegria imensa. E eu peço aos irmãos 20 minutos da vossa atenção, para que eu possa compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração. E antes de adentrar no texto, eu quero parabenizar todos os envolvidos, direta e indiretamente, nessa cantata maravilhosa. Que Deus vos abençoe. Estão de parabéns. Como eu creio que toda a igreja pôde sentir a unção, a presença de Deus em tudo que foi apresentado aqui. E o nome do Senhor, que é o que interessa, foi glorificado na vida de cada membro que participou desta linda cantata. Que Deus vos abençoe. Irmãos, vamos ao texto. Eu quero compartilhar convosco e ser prudente ao horário que me foi fornecido. Na minha tradução diz assim: e respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu ele entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e o partiram, deixando-o quase morto. Por acaso, por aquele caminho descia um certo sacerdote, que quando viu aquele homem, passou pelo outro lado. Da mesma forma também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, oh glória, estando de viagem, veio até ele. E quando viu, teve íntima compaixão por ele, de forma que aproximou-se e atou-lhes as feridas, derramou nelas azeite e vinho, e colocou-o sobre a sua própria cavalgadura. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta, eu te pagarei. Aleluia. Tome o teu assento, adorando ao Senhor nesta noite.
Eu quero ainda em tempo aproveitar para agradecer a Deus pela vida do Davi Petri, da sua esposa, que com tanto carinho tem nos recebido ali na sua casa. E pode ter certeza, Davi, que nem os anjos foram tão bem recebidos por Abraão como nós fomos ali na tua casa. Que Deus te abençoe e te recompense, e tenha certeza que tudo aquilo que tu fizeste por nós, na verdade fizeste a Cristo, porque Ele mesmo disse que aquele que dá um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim me dá. Queridos, numa noite tão especial como essa, diante de tudo que nós vimos aqui, diante de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós sentimos, nós podemos dizer que verdadeiramente a presença de Deus, que é o essencial, que é o principal, ela está na casa. E quando nós remontamos ao princípio da história, que inclusive foi encenado aqui, uma das coisas que me chama a atenção no livro do Gênesis, no processo da criação, e você pode conferir na sua casa depois, você vai ver que conforme Deus ia criando as coisas, Deus a criava de uma forma meio que indireta, através do poder da sua palavra. Por exemplo, Deus dizia: haja luz, e a luz se foi feita. Ele dizia: haja separação entre a porção seca e as águas, e houve separação. Por exemplo, quando Deus foi criar as árvores, você vai ler que Ele se dirige à terra e diz assim: terra, produza erva verde. E você vai ver que a terra, obedecendo à voz do Senhor, ela vai produzindo tudo quanto é tipo de relva, de erva, e suas sementes e árvores frutíferas. Quando Deus vai criar os animais aquáticos, você vai ver que Ele se dirige às águas e diz assim: águas, produzam os seres aquáticos e os seres voadores. E a Bíblia vai dizer que as águas, obedecendo à voz do Senhor, começam a produzir tudo quanto é tipo de seres aquáticos e de seres voadores. E quando Deus vai criar o gado da terra, você vai ver que outra vez Ele se dirige à terra e diz assim: terra, produz todos os animais terrestres. E a Bíblia vai dizer que a terra, obedecendo à voz do Senhor, produz os animais viventes, os seres viventes. Mas o que me chama a atenção está no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, é que quando Deus vai criar o homem, Ele não se dirige à terra. Ele não usa somente o poder da sua palavra. Ele não se dirige às águas. Ele não se dirige ao sol, ou à lua, ou às estrelas. Mas a Bíblia vai dizer que Ele se dirige a si mesmo, dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E de forma direta, o Senhor vem à terra e forma do pó da terra, não com o poder da sua palavra, mas Ele forma o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. E a palavra vai dizer que a partir daquele momento o homem torna-se alma vivente. Que coisa extraordinária, que coisa magnífica. E a partir daquele dia, como foi tão belamente encenado aqui, se você prestou atenção, a partir daquele dia, Adão tem o privilégio de não em sonhos, de não em visão, de não de uma forma teofânica, mas a presença de Deus de uma forma que de certa forma é incompreensível à razão humana. A presença de Deus na viração do dia descia no jardim, e como foi encenado aqui, passeava com Adão pelo Éden. Que coisa extraordinária, que coisa magnífica. Mas a partir do momento que o homem cai, a partir do momento que o pecado entra em cena, essa comunhão que havia entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, ela é perdida, ela é desfeita. E pode ter certeza de uma coisa:
A beleza do Éden, irmão, não eram as suas árvores. A beleza do Éden não eram os seus riachos cristalinos. A beleza do Éden não eram as suas árvores frutíferas. Qual era, Zé Carlos, a beleza do Éden? Qual era, Zé Carlos, o tesouro do Éden? Qual era, Zé Carlos, a glória do jardim? Sabe o que era? Era a presença de Deus que fazia a diferença no jardim. Você pode ter certeza e plena convicção que a maior tristeza de Adão não foi ter que sair do Éden. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que Adão viveu aproximadamente 930 anos. Durante todo o tempo da sua vida, a maior tristeza não foi lembrar do que havia, da beleza, das coisas lindas que tinha no Éden. A maior tristeza da sua vida era quando o sol começava a se pôr. E ele se lembrava nessa hora, nesse exato momento, era a hora, era o momento em que a presença dele andava comigo no jardim. Entenda uma coisa que Davi entendeu: que não adianta ter um palácio sem a presença. Não adianta andar com uma coroa na cabeça sem a presença. Não adianta ter uma conta bancária cheia de dinheiro sem a presença. Não adianta andar em carros de luxo, fazendas sem a presença. Como dizia um antigo louvor, é melhor viver numa choupana. Porque naquela choupana, se a presença de Deus estiver lá, ali também estará a paz, a alegria, o regozijo, o tesouro do Éden estará lá. Mas agora nós temos uma humanidade caída. E nessa pequena introdução, nós podemos correlacionar com aquele homem que Jesus vai dizer que descia de Jerusalém para Jericó. Você conhece a Bíblia, você sabe que Jerusalém simboliza o quê? A presença de Deus, o lugar da presença de Deus. E Jesus vai dizer que aquele homem, ele se afasta, ele desce, ele sai. E quando o homem, ele se afasta, ele sai da presença de Deus, o pecado está de braços abertos para lhe receber. E o pecado, no começo ele pode ser prazeroso. No começo ele pode até lhe trazer uma falsa alegria. Mas o destino é sempre o mesmo: destruição, tristeza e morte. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, o que lhe espera é tristeza, é ruína e morte. E assim se encontrava aquele homem, que foi cercado por salteadores, que o espancaram, o roubaram, levaram tudo que ele tinha, o despojaram. E o texto vai dizer que o deixaram como morto. No original, dá a entender que só pararam de bater nele porque achavam que ele já tinha morrido. Então o abandonaram. E a Bíblia vai dizer que nesse cenário aparece o sacerdote, que simboliza a religião. E deixa eu já te dizer uma coisa aqui. No mundo atual, existem aproximadamente 4.300 religiões catalogadas. 4.300. E deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma das 4.300 tem o poder de levantar o homem que está caído e aprisionado no pecado. Nenhuma, por melhor ou pior que seja, tem o poder.
Mas Zé Carlos, eu sou um homem que cumpre os meus ritos religiosos. Talvez você que está me escutando aqui seja um católico apostólico romano que cumpre todas as suas tradições e dogmas religiosos. Talvez você que está me escutando aqui seja um cristão protestante, que da mesma forma cumpre todos os seus ritos, que nós conhecemos muito bem. Pois deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, talvez te decepcionar com essa palavra, mas nada disso é capaz de salvar a tua alma do inferno. Porque você pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos dentro de uma instituição religiosa e mesmo assim não conhecer a Deus. Você está brincando comigo, Zé Carlos? Não, não estou brincando. Quando nós vamos lá para o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, você vai encontrar uma grande revelação. Que Samuel, embora desde os 3 anos de idade tenha sido criado no templo. Você quer competir com Samuel? Você que vem no culto uma vez por semana, 2 vezes por semana, Samuel morava no templo, era 24 horas no templo, servindo no templo, ministrando no templo, participando de todos os serviços do culto no templo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus o chamou, o texto diz assim, ó, e Samuel não conhecia ao Senhor. Essa palavra conhecer no hebraico, ela não traz o sentido de saber quem é, mas ela traz o sentido de ter intimidade, relacionamento íntimo, comunhão com alguém. Significava que Samuel sabia quem era, o que fazia, o que não devia fazer. Mas Samuel ainda não tinha comunhão, não tinha intimidade. Então deixa eu te dizer uma coisa. Religião nenhuma tem o poder de salvar o homem da justiça e do pecado. Da mesma forma, o levita, que nós podemos aqui correlacionar com muitas coisas, dentre elas com os dons, com os talentos, com os serviços, com as obras, por exemplo, para ganharmos tempo aqui e terminarmos essa introdução. Entenda uma coisa. Por mais dons e talentos que você tenha. Não, Zé Carlos, eu sou um excelente, um exímio cantor. Pois bem, você pode vir aqui e cantar 24 horas. Mas esse teu dom não é capaz de salvar a tua alma do pecado e do inferno. Mas, Zé Carlos, eu tenho grandes ações, boas ações que eu faço. Pois bem, pegue todas elas e traga diante do Senhor, e Ele vai dizer para ti, de nada valem para salvar a tua alma. Mas você pode então trazer a multidão de dinheiro que você tem, trazer talvez os títulos de propriedade que você tenha, e jogá-las diante de Deus e dizer, está aqui, Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou fulano de tal, está aqui minha credencial, e tal, está aqui, olha só quem eu sou. E Deus vai dizer, de nada adianta para salvar a tua alma. Diante de tudo isso, diante de toda essa incógnita, e agora? Como o homem poderá ser salvo? É por isso que, cumprindo-se, diz a palavra de Deus, a plenitude dos tempos, ei, a glória, o verbo se fez carne, como foi encenado aqui, e a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação, fazendo aquilo que o meu dinheiro, o teu dinheiro, o meu dom, o teu dom, as nossas obras não podem, não podiam e jamais poderiam fazer, que é resgatar a alma do homem. É por isso que nesse cenário aparece quem? O samaritano. Aquilo que a religião, aquilo que o serviço, que os dons não puderam fazer, o samaritano entra em cena. E você que conhece de Bíblia sabe que o samaritano aqui simboliza alguém que não tinha intimidade, comunhão, que não tinha sequer relacionamento com aquele que estava caído.
Porque os judeus não se davam com os samaritanos, não se relacionavam, nem atravessavam as suas fronteiras. Mas isso fica para uma outra mensagem. O que eu quero que você entenda é que da mesma forma que aquele homem caído não podia ser, de uma forma racional, ser ajudado por aquele samaritano, da mesma forma, outrora, eu e você éramos considerados o quê? Inimigos de Deus. Mortos em nossos pecados. Mas o bom samaritano apareceu na nossa vida. Tem gente que diz assim: olha, o maior ato da história da humanidade foi o homem subir em um foguete e ir até a lua. Lê do engano. O maior ato da história da humanidade não foi o homem subir. O maior ato da história da humanidade foi o Filho do Homem descer e habitar entre nós. Ei, Jesus, seremos orai. E a Bíblia diz que quando ele viu o homem caído, ele move-se de compaixão. Sabe o que é compaixão, irmão? O nosso dicionário Aurélio vai dizer que compaixão é um sentimento tão forte que faz com que a pessoa que o tem não fique apenas usando palavras, mas tenha que fazer algo, tenha que agir em favor daquela pessoa. Ou seja, a compaixão vai muito mais além do que palavras vazias. Vai muito mais além do que dizer eu te amo, eu quero te ajudar. Se precisa, vai muito mais além, porque a Bíblia Sagrada diz que quando ele viu e moveu-se de íntima compaixão, ele mesmo desce da sua cavalgadura e vai até aquele homem que estava no chão, da mesma forma como ele fez comigo e fez com você. Entenda uma coisa: não foi você que foi até ele, mas foi ele que veio até nós. Aleluia! E quando ele chegou em nós, o que ele fez? Ele podia olhar assim: Zé Carlos, você não vale nada, rapaz. Fica por aí mesmo. Você não serve para nada, olha aí, ó. Foi despojado, não tem mais nada, fica por aí. Mas não, a Bíblia vai dizer, lembra como tu era antes de se encontrar com ele? Mas a Bíblia vai dizer que ele vai lá, oh glória, pega o azeite que simboliza unção, pega o vinho que simboliza alegria e começa a curar as minhas, as tuas, as nossas feridas. Eita glória! É por isso que você está aqui, porque quando ele te encontrou, tu lembra como tu eras, tu lembra como era a tua vida. Mas ele curou ferida por ferida. E aí, Zé Carlos, o que ele fez? Deixou lá? Não. A Bíblia vai dizer que ele vai e pega aquele homem, aleluia, e coloca no lugar dele, porque a cavalgadura era dele. Ei, entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que Deus em Cristo nos levantou, nos ungiu e nos fez em Cristo assentar nos lugares celestiais. Ele pegou a mim e a você e nos colocou em um lugar de glória, de destaque e de excelência. Nos deu a autoridade, o poder de sermos feitos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer, e eu termino aqui que o meu tempo já se foi, que leva a hospedaria, que nós poderíamos correlacionar com a igreja, mas isso fica para uma outra mensagem. Cuida dele,
e diz assim ao hospedeiro: olha, estou aqui te deixando 2 denários. Cuida desse homem. Tudo que ele precisar, faça por ele. E o demais eu te pagarei. Não é se eu voltar, é quando eu voltar. Entenda uma coisa e eu termino aqui. Esse samaritano que nós correlacionamos com Cristo, ele vem. Nós estamos hoje aqui na hospedaria sendo cuidados pelo Espírito Santo, que tem a missão de cuidar, de zelar, de selar cada um de nós. Mas o Espírito Santo sabe que se aproxima o dia em que Ele vem para nos buscar e para nos levar para Ele. Entenda uma coisa. Talvez a tua ceia do Natal não vai ter um peru gordo, não vai ter talheres de prata, de ouro na tua mesa. Talvez o que vai ter lá será uma comida simples. Mas deixa eu te dizer uma coisa: melhor do que qualquer ingrediente da ceia, melhor do que qualquer talher, melhor do que qualquer traje, é ter na tua ceia, na tua casa, a presença do aniversariante, a presença do dono da igreja, do dono da festa, a presença de Jesus na tua casa. É ela que faz a diferença. Fica de pé comigo, por gentileza, e eu termino aqui. Olhe para este irmão que está do seu lado e diga assim para ele: foi a graça, foi a graça, foi a graça. Olha para ele mais uma vez e diga assim: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Aleluia. Pastor Lalana, posso orar? Querido, com muita humildade, eu quero orar por esta igreja. E eu não vou, por causa do tempo, não vou também lhe constranger, mas você que está aqui nesta noite, que talvez até hoje você tenha sido um mero religioso, ou talvez nem religião nenhuma você tenha, você veio assistir esse belo espetáculo e ficou aqui para o momento da palavra. E a palavra, porque não é o pregador, é a palavra, não é a intelectualidade do pregador, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você foi convencido e você está dizendo: eu quero que esse Jesus nasça no meu coração. Talvez você esteja pelas redes sociais me assistindo. Aí na tua casa, se você estiver, dobre o teu joelho aí, eu vou orar por você. E se você estiver aqui e quer receber Jesus no teu coração, ou se você até hoje tem sido apenas um religioso, mas hoje você está dizendo: Senhor, eu quero intimidade, eu quero te conhecer, eu quero intimidade contigo. Eu não quero apenas ser um religioso, um frequentador de templos, mas eu quero intimidade contigo, eu quero te conhecer melhor. Eu vou estar orando agora. E você que vai aceitar a Jesus, depois converse com esses servos de Deus. O anjo da igreja está aqui. E entenda uma coisa: só Jesus pode mudar a história da tua vida. Só Jesus e ninguém mais. Pai eterno, querido Deus, nós te louvamos porque nós recebemos de ti. Não foi ouro, não foi prata, não foi caminhonete importada, não foi fazenda, mas o teu filho, quando discursava com Nicodemos, disse assim: porque tu amaste o mundo e nos presenteou, nos
deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje a tua igreja aqui em Chapecó se reúne para te adorar, para te agradecer por esse presente que foi mérito não nosso, mérito da graça, mérito da tua misericórdia, mérito do teu amor, e fomos por causa destas coisas resgatados, Pai, e nós te agradecemos por tudo isso. E também agora eu te suplico, Senhor, olha para esse homem, olha para esta mulher que agora deseja que o Senhor nasça em seu coração, porque ele já experimentou de tudo e nada pôde satisfazê-lo, porque nada mesmo satisfaz o vazio que há na alma do homem. Esse vazio, só a tua presença, só a tua presença, só a tua presença. Então, Senhor, eu te suplico, salva, 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 resgata, liberta, levanta, regenera e continua abençoando a tua obra nesta cidade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe.